Boa noite, a paz do Senhor. A igreja pode pegar a sua espada, pode abrir em Provérbios 4, versículo 23, pode ficar de pé. Todos acharam, amém? Amém? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor, Tu já está nesse lugar, Pai. O Senhor já começou a movimentar, Senhor, este lugar. Sua presença é real. E nessa hora eu te peço, Senhor, venha completar a obra. Que o Senhor venha encontrar nos nossos corações sede e fome da Tua palavra, sede e fome da Tua presença, sede e fome da Tua voz, Senhor. Começa, Senhor, a trabalhar nos nossos corações. Começa a trabalhar, Senhor, impedindo, Senhor, que as distrações venham roubar aquilo que o Senhor quer nos dar nesta noite. Então eu te convido, Senhor, começa a trabalhar. Eu te convido, Senhor, começa a agir, Senhor. E tudo aquilo que se opor à Tua presença neste lugar, nós declaramos que não há lugar. Não tem espaço para que ninguém roube aquilo que o Senhor tem para todo o seu povo, Senhor. Nós declaramos que este é um ambiente onde a Tua presença vai prevalecer, Senhor. Me tome em Tuas mãos, Senhor, que não seja a Daniela, mas que seja o Teu Espírito Santo falando nesta noite para a Sua igreja, Senhor. E eu também me incluo. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Pode sentar, igreja. Nessa noite, eu queria que você tentasse fazer como um esvaziamento mental. Não sei se você conseguiria fazer isso. Parasse de pensar em tudo o que você talvez passou no seu dia de hoje, ou coisas que têm te atormentado, e olhasse para dentro de você. Eu quero que você olhe para o teu coração. Eu quero que você pergunte: como está a minha alma? Às vezes a gente tem vivido tantos problemas, tantas coisas, e a gente não se dá conta de como está o nosso coração. Eu quero que você olhe para o seu coração. Eu vou te dar alguns segundos para você olhar dentro de si e você perguntar: como está o meu coração? Porque às vezes o nosso coração está tão atribulado, igreja, que a gente deixa de perceber as coisas mais simples, mas os detalhes mais simples que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então eu quero que você olhe para dentro de si, o lugar que ninguém mais pode entrar, somente você e o teu Deus. Pode fechar o seu olho, para você não se distrair. Olha para dentro de si e pergunta: como está o meu coração? Você conseguiu ter um pequeno diagnóstico de você hoje? Então eu vou te falar o seguinte: o teu coração é o lugar mais precioso que tem. O seu coração é o lugar que dali vai prover, vai fluir fontes de águas vivas. Quando o Senhor fala: ali onde está o teu tesouro, está o teu coração. Qual é o tesouro que está no teu coração?
E ao mesmo tempo que ali procede fontes de águas vivas, ali é a porta de entrada das tuas emoções. A cada dia, igreja, nós somos bombardeados com notícias ruins. A cada dia nós recebemos flechadas, que se a porta do nosso coração estiver aberta, a flechada consegue entrar e alcança lugares mais profundos. Aí você fala, como assim flechadas? Tem flechada que é um pouco difícil da gente administrar. Tem flechada que são como as traições. A traição de amigo, a traição de um marido, a traição de uma esposa, a traição de um familiar, a dor de um divórcio, a dor de um abandono, o luto por pessoas amadas que se perderam, uma mentira que escondida, às vezes durante anos, e que descobriu, a dor da culpa, da injustiça, a dor da decepção, a dor dos impossíveis. E sabe o que acontece, igreja? Nesse momento o seu coração, ele começa a questionar. É a hora de questionamentos. Ele começa a questionar. Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? E exatamente nesse momento de dor, a gente se sente sozinho. Porque a gente carrega dentro da gente um pouco do abandono. Por que eu estou passando por isso? Quando a gente olha lá no Velho Testamento, a gente vai ver os juízos de Deus sobre um povo que pecava, um povo que era desobediente, e o juízo de Deus vinha e causava dor, causava morte, traumas. Aí a gente olha para esse lado, a gente pensa o seguinte: será que o que eu estou passando é juízo de Deus? Será que o que eu estou passando é o castigo pelo meu pecado? Será que o que eu estou passando é porque eu estou merecendo? Porque é exatamente isso que acontece. E não somente os nossos problemas. A gente ainda tem um crente que é esponja. Já viu o crente esponja? Não satisfeito com os seus, você ainda carrega os dos outros. Mas a Bíblia fala, chorar com os que choram. Aleluia, e continue sendo assim. Só que Deus põe limite para a sua dor e também para que você carregue a dor do seu irmão. Porque muitas vezes a dor do seu irmão você não pode tocar, porque é o processo que o teu irmão está passando. E não estamos entendendo. Então até para a gente se compadecer de alguém, você tem que estar ligada no Senhor, para saber se é da vontade de Deus estar chorando com Ele ou não. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente está num ambiente com tanta tribulação, com tanto problema, e quando você chega na tua casa, você chega agitado, você chega estressado, aí daqui a pouco você para e pensa: o que aconteceu que eu nem me lembro mais? Porque você absorveu coisas que você não deveria absorver. E na verdade a gente tem encontrado em todo o tempo pessoas frustradas ao nosso redor. Casamentos frustrados, relacionamentos frustrados, famílias frustradas, pessoas com ministérios frustrados, que principalmente quando chegam na igreja, eu não vou mais ficar aqui, porque quer arrumar motivo para a sua frustração. Entenda, igreja, que o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento, ele não tem endereço certo. O sofrimento não tem destinatário. O sofrimento pega todos, do rico ao pobre, todas as raças, todos os países, toda a humanidade, porque o sofrimento é algo que o Senhor permite para o seu povo. Aí você vai pensar: nossa, mas como esse Deus é mau? Será que Deus é mau? Ou a nossa limitação na nossa mente, ela é tão pequena que não consegue ver o agir de Deus? Porque o questionar é do homem. E não pense que você está errado de questionar. Mas você sabe o que quer dizer? O questionamento é a sua limitação de compreender o que Deus está fazendo. Eu vou falar Jó. Vou falar de Jó.
Quem foi Jó? Você vai falar assim: nossa, Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia, né, igreja? A gente olha e pensa: como é que esse homem aguentou tanta coisa? Um homem íntegro, reto, se desviava do mal, fiel a Deus. Aí Satanás falou assim: ele é desse jeito porque ele tem tudo. Ele é desse jeito porque ele tem a sua proteção. Aí disse o Senhor a Satanás, em Jó 1,12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente, preste atenção, igreja, contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Deus fez? Permitiu que Satanás provasse aquele homem fiel. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. Ainda assim se manteve fiel. Em Jó 1,21 falou o seguinte: no saí do ventre da minha mãe e voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Depois disso, Jó foi acometido por uma doença, por chagas, da cabeça aos pés. A palavra fala que ele pegava caco de vidro para se coçar. E ele ainda se manteve fiel. Irmãos, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo. Satanás sentiu a dor, ou melhor, Jó sentiu a dor do luto. Jó viu todos os seus bens serem levados. Jó teve uma doença que ele não compreendeu. Jó recebeu acusação. Jó ouviu a sua mulher falando que ele deveria blasfemar contra Deus. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu de tanto sofrimento que aquele homem passava. Mas em todos os momentos, Jó se manteve firme e não blasfemou contra Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem um limite para cada um de nós. Deus sabia aonde ia a força de Jó. Talvez o que Jó passasse, eu não iria aguentar. Mas foi a provação que Jó tinha que passar. Deus, Ele trabalha com cada um de nós por provas para produzir algo chamado propósito. Existe propósito no meio da tua dor, igreja. Quando Satanás, ele vendo Jó na fragilidade dele, o que ele falou? O que ele pensou? Eu vou aproveitar esse momento que ele está frágil para que eu pudesse abalar a fé deste homem, para que ele pudesse se voltar contra Deus e blasfemar contra o Senhor. Só que Satanás não encontrou brecha. Porque o homem, ele é frágil sim. Ele é frágil quando ele está consigo, quando ele está consigo mesmo, quando ele acha que a força está nele. Mas quando ele está em Deus, igreja, ele é mais forte, ele é poderoso. E homem algum, Satanás algum, demônio nenhum pode contra. O homem sozinho, ele perde. Mas aquele homem que está com Deus pode todas as coisas, porque tem um Deus que fortalece ele dia após dia. E eu vou te falar, Jó teve seus questionamentos como todos nós temos. Por quê? Por que, Senhor? Quantas vezes nós perguntamos: por que, Senhor? Por que eu preciso passar por isso, Senhor? Jó perguntou: até quando, Senhor? Até quando eu tenho que passar por isso? Aonde está Deus? Esses foram os questionamentos de Jó. Por quê? Onde está Deus? E até quando? E isso se reflete com cada um de nós, porque nós questionamos. Talvez não pela sua própria boca, com palavras audíveis, mas no seu coração questionando: por quê, Senhor? Aonde o Senhor está? Até quando eu tenho que passar por isso? Qual o propósito disso tudo? Por quê? Jó 7:20 fala assim: se pequei,
Que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó. Se me buscas, já não serei. Onde está Deus? Jó 6,13 fala: jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Até quando? Jó 6,8 fala: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda assim seria minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Ou seja, Jó estava questionando Deus: até quando, Senhor? Não seria melhor que a minha vida se acabasse rápido, para que todo esse sofrimento pudesse passar? Ele não teve respostas, igreja. Todo sofrimento precisa de um motivo. Quando você olha para aquilo que você está passando, você começa a desenhar na sua mente aonde está a causa. E se eu te falar que não tem causa? E se eu te falar que você fez tudo bonitinho, mas você vai ter que passar? O que o Senhor está nos ensinando é que você não tem que buscar motivos para o teu sofrimento. A dor não muda Deus. A dor muda o homem. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos deixou o Consolador. Você sabe o que quer dizer Consolador? Igreja, se você começar a ler a Bíblia na perspectiva de dor, você vai entender que o Consolador é aquele que te consola no meio da tua dor. E se você for continuar a ler, se você se aprofundar, você vai ver que Deus está falando o seguinte: Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorador. Sabe o que quer dizer? Que adora a Deus no meio da dor. Adorar a Deus quando você está no pódio, igreja, é muito fácil. Quando está tudo bem, é muito fácil. É tão fácil que você até adora a si mesmo, que você acha que você é merecedor de tudo aquilo. Eu quero você adorando a Deus no lamento, no teu choro. Você levantando a voz para o Senhor e falar: Senhor, eu te glorifico, porque Tu és o Deus da minha vida. Entendendo que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. É esse que o Senhor tem procurado. Porque adorar na alegria é fácil, igreja. Adorar na dor é esse que o Senhor tem dificuldade de achar. Porque o homem quer achar motivos. Assim como outro dia eu cheguei aqui ministrando, eu me aborreci. Eu falei: Senhor, não quero ir na igreja, não quero fazer mais nada, não quero não sei o quê. E Deus falou assim: o que eu tenho com isso? O que Deus tem a ver com o teu sofrimento, para que você venha abandonar? O que Deus tem a ver com as suas frustrações, que você acha que você tem que deixar ele de lado? Por que você não começa a pedir a Deus para que Ele possa tirar a venda dos teus olhos e enxergar o propósito do que você está passando? Igreja, você não está sofrendo porque você está merecendo. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Deus deu o Filho dele pela tua vida. Deus quer mudar o teu caráter. O sofrimento não vai mudar quem é o nosso Deus. O sofrimento vai mudar aquele que está passando. Deus quer mudar você. Em todo o lamento de Jó, Deus não deu explicações a Jó. Até porque ele não teria a capacidade de entender. Tanto que em Jó 48 fala assim: Deus, acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tem braços como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Sabe o que eu entendo aqui? Filho, você não está entendendo nada que eu estou fazendo. Você ainda me conhece muito pouco.
A dor, igreja, ela precisa trazer em nós algo chamado perseverança. Porque Deus quer transformar a sua dor em glória. Em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Somos transformados. Em glória, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Deus jamais vai se isolar da tua dor. Ele realmente abraça a nossa experiência. Ele vive ela com a gente, mesmo já tendo vivido, já tendo vencido. Romanos 5,3 fala o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. E tem algo também que Deus, Ele dá para nós como um remédio, chamado tempo. Tempo. Na dor, o Senhor nos ensina a perseverar no tempo. E eu acho que não existe, talvez seja uma das piores dores, a espera. Parece que as noites são eternas, os dias não passam. E aquela dor vai sucumbindo a nossa alma. Não diferente para Jó, que Jó falou assim: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Sabe o que acontece, igreja? Nós não estamos prontos para esperar. Até mesmo o nosso sofrimento, quando o Senhor fala que Ele tem que produzir em nós perseverança, é exatamente o seu comportamento no meio do tempo. Sabe por quê? A gente acha que a resposta de Deus tem que vir para ontem, porque você mudou a sua vida hoje. Deus chega no tempo certo, na hora certa e com a direção certa. Deus não atrasa, Ele não atrasa. Mas o seu questionamento, a sua dor, é porque nós temos uma coisa chamada prazo de validade. A gente não sabe se a gente vai ver aquilo que o Senhor nos prometeu. A gente não sabe se a gente vai contemplar as bênçãos daquilo que a gente tem pedido ao Senhor. E a gente começa a se perder. E a gente começa a se perder no foco. E a palavra do Senhor fala que nós somos como um sopro. A gente não sabe o dia de amanhã. E você quer a resposta hoje. É natural você querer a resposta hoje. Mas o que não pode, igreja, é que a sua pressa mude o teu alvo. O tempo de Deus não pode deformar o que está no teu coração. Esse lugar é precioso. Por isso que em Tiago 1,5 fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí você fala: por que Tiago, ele estava se dirigindo aos cristãos que estavam dispersos? Por quê? Para formar homens sábios, homens mais inteligentes? Você acha que é isso, igreja? Você sabe o que é essa sabedoria que Tiago está falando? Peça a Deus. Sabe o que quer dizer? É o seguinte: se você pedir sabedoria, você vai saber como agir diante das respostas que você tem, porque a sabedoria faz você crescer em meio aos questionamentos que você não tem resposta. A sabedoria que Deus quer que você busque é o crescimento no meio da tua dúvida. A sabedoria que o Senhor está falando, peça, é para você não questionar mais, mas entender por que a resposta não chegou. É essa sabedoria que o Senhor está falando que você pode pedir. Porque não é fácil esperar. Não é fácil ter resposta, não ter resposta.
Então ele fala, peça que o Senhor vai lhe dar assim que você pedir. Não é para você ser mais inteligente, ou como você vai dirigir o seu trabalho, ou como você vai aplicar a melhor estratégia no teu emprego. Não é isso, igreja. A sabedoria que o Senhor fala para você pedir é para você saber lidar com os teus questionamentos. E eu vou te falar uma coisa, vai ter momentos, guarda no teu coração, vai ter momentos que o Senhor vai permitir que a tua alma seja sacudida para que você deite no colo dele. Vai ter momentos que o Senhor vai permitir que o teu coração seja esmagado para que você encontre abrigo no colo dele. Deus quer chamar a tua atenção e você ainda não está percebendo. Jó percebeu a grandiosidade de Deus. Tanto que Jó 26:14 falou assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Irmãos, a nossa compreensão em relação a Deus é incompreensível, inatingível. Deus em nenhum momento ele respondeu a Jó. Deus não respondeu a Jó porque Jó passava por tudo aquilo. Tanto que tem 2 subtítulos que falam assim, ó: o Senhor convence a Jó de ignorância, e a confissão de Jó. O Senhor convence a Jó de ignorância, que diz assim: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Foi o momento que Deus se revelou a Jó. E depois, confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, em um dos teus planos podem ser frustrados. Jó não teve a resposta que ele queria. Jó precisou viver o que ele tinha que viver. Tem coisas, igreja, que você precisa viver. Jó aí só tinha escutado o Senhor de ouvir, mas ainda não tinha experimentado. Jó precisava ter aquela experiência com o Senhor. Jó viveu o que ele precisava. E depois que Deus se apresentou a Jó, foi como se tivesse quebrado todo aquele diagnóstico de abandono, de eu estou sozinho porque eu estou passando por tudo aquilo. E Jó começou a entender aquilo que Deus queria fazer com ele. E completando, Jó começou a se envergonhar dos seus lamentos. E ele fala assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e cinza. Jó se arrependeu profundamente por todos os seus lamentos, porque não tinha entendido o mover de Deus. E no capítulo 42 você vai ver o que Deus fez com Jó, né? Disse que Deus mudou a sorte de Jó, deu em dobro tudo aquilo que ele possuía, 7 filhos, 3 filhas, as mulheres mais formosas daquele lugar. Distribuiu herança entre os irmãos. Diz que morreu farto de dias, nada lhe faltou. Viveu 140 anos de bênção. Eu quero te dizer algo que eu quero que você guarde esse versículo. Você conhece, mas eu quero que você mergulhe comigo. Fogo e água são para todos. Isaías 43:1 fala o seguinte: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou. Esses princípios são para a nossa vida, igreja. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti.
Esse versículo fala que você vai passar pela água e pelo fogo. E você talvez questione, mas por que essa simbologia? Se você olhar lá para o Velho Testamento, você vai ver que as águas, o povo cativo no Egito, e o Senhor libertou aquele povo e fez passar pelo Mar Vermelho com os pés enxutos, e o seu povo inimigo, que foi resgatar a nação dele, né, os escravos dele, foram cobertos pelas águas. Só que essas águas submergiram os inimigos, não aqueles que são de Deus. Quando você pensa em fogo, você lembra de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam a adorar aquele Deus da Babilônia. E foram jogados na fornalha, e nada acontecia, e aumenta 7 vezes mais. E quando olharam, tinha um quarto homem andando entre eles. E nem um fio de cabelo se queimou. Igreja, vai ter momentos que você vai passar pelo fogo. Vai ter momentos que você vai passar pelo excesso da água, que pode parecer que vão até te submergir. Eu penso que as águas são como aquelas provas que a gente passa e começam a cobrir os teus pés. E você acha que tem um controle. Só que essas provas começam a aumentar. E você ainda acha que tem um controle. E quando chega um ponto que você não aguenta mais, que você acha que vai te submergir, o Senhor entra e fala: tu és meu. O fogo são aquelas provas que tudo está bom, tudo está perfeito, e de repente chega algo devastador, algo que vai destruindo tudo, porque o fogo é assim. Mas o Senhor fala o seguinte: você não se queimará, nenhuma chama arderá em ti, porque eu te remi, porque tu és meu, porque tu és meu escolhido. Assim como Jó, Satanás, você quer tocar, mas não na vida do meu filho. Tanto que ele achou que Jó passando por tudo aquilo, ele ia acabar com Jó. Ele se arrependeu, não, ele se deu muito mal. Porque ele viu um homem que se manteve fiel até o fim. E o Senhor retribuiu de forma abundante e muito mais tudo aquilo que Jó perdeu. A Bíblia fala que as pessoas chegavam para ofertar a Jó por tudo aquilo que ele tinha passado. E Deus faz assim o tempo todo. E quando eu estava, mergulhada nisso aqui, se você parar para pensar, quem pode te livrar no meio de um incêndio, igreja? Quem pode te livrar no meio de um tsunami? Tem coisas que somente o Senhor pode te livrar, não há homem. Não adianta, porque eu amo a minha mulher, eu amo meu filho, eu dou a minha vida, mas vai morrer. Se não for a mão de Deus, vai morrer. E eu buscando, lembrei de um testemunho, e eu vou compartilhar, que eu acho que todo mundo se lembra aqui, do que aconteceu no dia 26 de dezembro, em 2004, na Indonésia. Foi um tsunami que destruiu, que matou 200 mil homens. E aquele tsunami, igreja, chegou de uma forma devastadora. E aquele lugar era um país muçulmano. Até hoje os cristãos, eles são perseguidos lá, mas naquela época ainda tinha maior intensidade. E os cristãos, eles mal podiam falar de Jesus. A fé deles tinha que ser oculta. E o prefeito da cidade falou o seguinte: no Natal, eu não quero que vocês, cristãos, estejam aqui festejando. Vocês vão para as montanhas, porque aqui somente é o povo que adora Alá. E eles foram no dia 24 para as montanhas. E eles permaneceram até o dia 26, onde o tsunami chegou sobre aquele lugar. E se você perguntar, foram 400 cristãos que o Senhor protegeu.
Aí veio um homem acompanhando a equipe até do Fernando Henrique Cardoso, um missionário. E o guia, levando eles, abriu o coração e falou: Alá está nos castigando porque nós perseguimos os cristãos. Em rede nacional foi exposta, sabe o que, igreja? Nós estamos passando por isso, Alá, porque nós não soubemos cuidar dos cristãos. Nós expulsamos eles. Foi falado em rede nacional. Igreja, quando você lembra das pragas do Egito, você vai ver o que? Lá, na última praga foi o que? Que todos os primogênitos iam ser mortos. Qual foi a orientação para os filhos de Deus? Passam sangue nos umbrais da porta, que o espírito de morte vai passar e não vai pegar nenhum dos meus filhos. O que aconteceu? Todos os filhos primogênitos dos israelitas, dos egípcios foram mortos, mas nenhum dos nossos foram tocados. O Senhor a todo tempo dá livramento de morte àqueles que são dele. Quando a gente olha, igreja, tudo o que passou, Jó passou. Jó teve motivos de sobra para desistir. Ele perdeu tudo. Às vezes a gente, por pouca coisa, a gente quer desistir. Às vezes por pouca coisa você quer abandonar a tua igreja. Porque você não encontrou resposta para o teu questionamento. E o Senhor nessa noite, Ele está nos ensinando. Peça sabedoria. Foca teus olhos em mim. Sou aquele que te cuido. Sou eu que te chamei pelo nome. Fui eu que te remi. Fui eu que dei a vida do meu filho pela tua vida. Fui eu que fiz um pacto com você, uma aliança com você, para que você não se perdesse. Fui eu que rasguei o céu, o véu, para que você pudesse ter acesso. Você hoje tem acesso ao teu pai, você vai buscar, e tem pessoas que vão buscar carta, candomblé, isso, aquilo. Você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de espírito para poder responder a ninguém. A você é nada, nenhum questionamento. Você não precisa buscar resposta no teu irmão, não precisa buscar resposta no teu pastor, porque Deus fala. Aí você chega e fala assim: Deus não fala comigo. Deus fala, igreja. Deus fala. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você ler isso aqui, eu te garanto que Deus fala. Deus fala em todo o tempo. Você não está abandonado. Chega de ser crente, aqueles cachorrinhos que estão com fome. Chega. Deus fala, Deus cuida, Deus é real. Deus o tempo todo protege aqueles que são deles. O que está faltando você se posicionar? Deus quer que você se entregue mais. É isso que Deus tem falado com a nossa igreja o tempo todo. Deus quer mais. Para de ficar olhando os seus questionamentos. Para de ficar olhando para o seu umbigo, achando que o mundo gira ao teu redor. Para de olhar, achar que tudo é com você. Deus quer mais, igreja. Deus quer mais. Você sabe qual foi a resposta de Deus a Jó? Deus não respondeu nada do que Jó estava esperando receber. Eu peguei a tradução de linguagem de hoje, para que não haja dúvida. E eu vou ler só alguns versículos. E você vai ver a resposta de Deus para Jó. Jó 38. Pode até abrir, Jó 38. Todos acharam? Eu vou ler só o versículo 1, tá? Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Eu selecionei, irmãos, alguns versículos, porque esse capítulo é muito grande. Mas eu quero que você preste bastante atenção na resposta que o Senhor deu a Jó a todos aqueles lamentos. Tem um subtítulo antes do versículo 4, na linguagem de hoje, que diz assim:
Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Tem outro subtítulo que fala, antes do versículo 12, de onde vem a luz e a escuridão. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Antes do versículo 22, quem faz a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? Que ficam reservados para os tempos de sofrimento, para os dias de lutas e de guerra? Outro subtítulo. Quem faz a chuva, a geada e o orvalho? Antes do versículo 26. Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Antes do versículo 32. Você conhece as leis que governam o céu? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa polar maior ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Antes do 34. Quem pode derramar água em forma de chuva? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? 39. Quem dá de comer aos animais e às aves? Será que você é quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos? Quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? 41. Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando seus filhotes gritam a mim pedindo socorro, comida? 31, 1. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Versículo 40. Capítulo 40, versículo 2. Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Igreja, Deus nessa noite está perguntando para você: vai desistir ou vai me dar uma resposta? Ou você crê que Deus tem o controle? Ou é melhor você desistir? É isso que Deus está falando comigo, com você. Ou você crê que é o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o domínio de todas as coisas? Ou é melhor você desistir? Deus não gosta de crente morno na igreja. Ou você ama com todo o seu coração, ou você desiste. A Bíblia fala, tem uma passagem que fala em Cantares, que o nosso coração é como um jardim fechado. E esse jardim só pode ter um jardineiro. Nós somos a noiva dele, igreja. Só ele pode regar. Esse lugar aqui é precioso. O seu coração é o lugar mais precioso. É de onde vai proceder as fontes de vida. É onde vai fluir rios de água viva. É onde vão inundar o teu ser. Então é sua decisão descansar no Todo-Poderoso ou desiste. Porque o seu lamento não tem fim. Tem pessoas que vivem lamentos porque criam lamentos. Deus já deu resposta para todos nós. Sofrimento você vai ter que passar e eu vou ter que passar. Todos temos que passar. Porque estamos sendo transformados. Então que você guarde essa mensagem. Guarde essa... Eita. Outra. Não perde a benção não, igreja.
Talvez você tenha retido a palavra, talvez você tenha retido o testemunho. O mais importante que você sabe é que Deus quer que você se posicione, esteja no lugar certo. Não saia deste lugar. E saiba que tem um Deus que tem o controle de toda a tua vida. Desde a hora que você deita, desde a hora que você levanta. Deus conhece a tua família, Deus conhece o teu coração. Não há nada que esteja encoberto diante dos olhos de Deus. Quando eu estava lendo essa passagem, que Deus estava se manifestando a Jó, no meio de um redemoinho. Tem pessoas que buscam tanto o sobrenatural de Deus e às vezes se esquecem que o maior sobrenatural é a mudança de alguém. A mudança de um caráter é a coisa mais impactante que a gente pode ver. A dor transforma. E se você entender os desígnios do Senhor, você vai entender que o teu sofrimento não é para te afastar de Deus. É para você se jogar no colo dele. Amém? Tenha a certeza que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero que você, a gente ainda tem um tempinho, venha para o altar. E você abra o seu coração e fala com Ele. Porque às vezes nós temos tantos questionamentos, igreja, tantos questionamentos, que a gente se perde no Deus que a gente serve. A gente se perde quando Jó viu tudo aquilo. Jó se arrependeu. Jó falou assim: me sinto como cinza. O altar pode vir, igreja. Pode vir, se posicione. Sabe, eu acho que todo dia é tempo de você recomeçar algo novo com o Senhor. O Senhor, Ele é um Deus de novidade. O Senhor é Deus de renovo. O Senhor é aquele que fala conosco de cada um de uma forma tremenda. Busca o Senhor, fala com o Senhor, abra o teu coração ao Senhor, entregue o seu lamento ao Senhor, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor compreensão, peça ao Senhor descanso no meio da tribulação, porque o Senhor quer que você encontre descanso. Descanso no colo do Senhor. Se deleita no Senhor. Descanse no Senhor. Que a presença dEle vai satisfazer os desejos do teu coração.